Nesse cenário, Thiago, esse ano também é uma boa oportunidade para a gente visualizar exatamente o que está acontecendo nesse ano, né? Como que a gente pode ser mais eficiente no trigo, como que a gente pode ter uma redução de custos, pensando num sistema que facilite isso, né? O nabo, como tu falou, uma excelente alternativa, vai trabalhar tanto N, vai ciclar potássio, né? Vai trabalhar essa cobertura no solo. A gente tem áreas aqui também, e aí eu queria pegar o gancho, porque a gente está vindo, né, de um encurtamento de ciclos de maneira geral, né, Thiago? Concorda? Tanto na soja quanto no trigo. E esse momento que a gente está vivendo de vazio outonal, ele está cada vez maior. Então vejam bem, a gente vai ter aí colheitas, que nem esse ano nós tivemos algumas áreas em praticamente final de fevereiro, início de março. E como que essa área vai ficar até, né, esperando um trigo, por exemplo? Né? Ou como é que tu vai plantar tão cedo uma cobertura que vai ter que dessecar mais cedo para o soja? Então, veja bem, nós temos oportunidades incríveis daí de estar colocando essa gramínea, como tu comentou, nesses ciclos mais, né, uma semeadura mais cedo e um ciclo mais precoce. Nós temos uma ótima oportunidade de estar colocando um milheto, um capim-sudão, fazendo esse sistema funcionar, além de estar evitando plantas daninhas de difícil controle, né? Que nesse período ela tem uma facilidade de controle maior, e um perfil de enraizamento e uma ciclagem de nutrientes grande, né? Então, esse momento do vazio outonal, eu estou vendo cada vez mais, né, Thiago, ele ser mais importante para o nosso produtor que pensa em desenvolver a produtividade. É uma cultura a mais que ele consegue colocar, melhora atributos físicos, químicos e biológicos, além de, até, eu não me lembro quem falou isso, se eu não me engano, foi o pessoal, o Rodrigo Rossato aí, que é uma safrinha de nutrientes, né? Que a gente está tendo aí nesse momento, com essa oportunidade de estar ciclando. E lembrando, né, pessoal, que ano passado nós tivemos um volume absurdo de chuvas, e aonde dentro da nossa área nós tínhamos trigo mourisco, nós não tivemos nada de erosão, nós tivemos uma terra que foi preparada, né? E que passou por aquele momento mais desafiador. Agora, novamente, nós tivemos de novo, né? Tivemos um momento de chuva, né? De alta intensidade, onde as áreas estão cobertas com nabo, pré-trigo, está tendo uma condição muito boa. Então, veja bem, como o sistema, de forma geral, né, Thiago? A gente brinca aqui com um sistema de produção eficiente, né? Ou seja, pensado, como tu comentou, qual é o objetivo que eu tenho, o que eu vou colocar, mas isso demanda muito conhecimento agronômico e estratégia. Daí assim, como tu falou, o que o produtor ele pensa, né? O produtor hoje que tem essa média boa e comparado ao ruim, ele tem um planejamento, ele já sabe o que vai fazer. Então assim, eu vejo esse ano, por exemplo, eu não vou plantar trigo, vou plantar, fica aquela questão. O produtor que ele é bom produtor, ele tem um planejamento, é trigo, ele planta trigo, ele pode diminuir um pouco a área, porque o plano de rotações dos talhões, tu saiu de um talhão de 50, foi para um de 70, tu não vai partir o talhão de 70 no meio, então tu aumenta a área de trigo naquele ano, né? Mas tu sabe que tu tem uma consistência, tu sabe que tu vai ter 30% da tua área com uma planta de serviço no inverno, uma planta de cobertura, então tu vai fazendo aquele rodízio. Tu sabe que tu tem, 10, 15, 30% da área que entra milho. Então, todo ano aquilo ali só vai alterar de acordo com o talhão. Tu tem um planejamento. Então, o produtor, ele mais ou menos, ele tem um longo prazo. Ele já entendeu, por exemplo, a importância em soja, em época de semeadura, de ter escalonamento. Então, ele planta a lavoura dele em diferentes épocas. Ele começa o plantio em outubro, ele vai a final de novembro, ou às vezes início de dezembro. Então, aquilo ele já tem um ciclo que ele sabe que, historicamente, ele tem mais estabilidade para abertura, para um início para a janela preferencial, para explorar potencial. Além de explorar potencial com estabilidade, ele tem outro grupo. Para o fechamento de semeadura, ele tem um outro ciclo. Mas o que faz ele ter média estabilidade? Porque ele faz isso todos os anos. A mesma coisa no inverno, ele tem um planejamento em que, esse ano tá bom, vou plantar um monte de trigo, tem um cenário positivo e tal. E se o cenário não acontece, tu fez uma aposta. Aí, às vezes, o ano é muito bom e tu não fez aquela aposta, mas o cara que todo ano ele tem consistência, ele faz o quê? Como é que eu faço para ganhar dinheiro com trigo, né? Bom, questão, eu tenho que cuidar da doença. Trigo sobre trigo é sim um problema? Tem ferramentas, existem ferramentas para mitigar, mas vejo que eu estou aumentando o custo, estou aumentando o risco. Então eu vou tentar fazer um plano de rotação para evitar não plantar trigo sobre trigo. Eu vou ter, é importante uma planta de cobertura, uma planta de serviço no pré-trigo? Bom, então essa planta de vazio outonal,
eu vou deixar para fazer onde eu tenho trigo, porque onde eu vou fazer palha para soja, seja com uma consorciação ou uma gramínea isolada, eu venho colhendo a cultura, venho colhendo a safra de verão e eu já estou preparando a do verão seguinte, com uma planta de cobertura no sistema colhe e planta. Tem que fazer uma dessecação para manejar a planta daninha, desseco, espero, planto a planta de cobertura. Nisso, o nabo já está lá na outra área para tu fazer o trigo, então tu tem toda essa composição. Então, tu planeja, né? Então, é isso aí que a gente tem que olhar, esse planejamento. Então, tu tem na tua cabeça já o planejamento para 3, 4 anos. Eventualmente pode mudar, tu pode alterar. Sim, tu pode inserir novas culturas, aprender com novas culturas e ir modificando. Mas tu tem um objetivo específico. Bom, nós nem falamos, né, ainda. Tu tem um planejamento, uma consistência. Como é que fica a calagem nesse processo? Eu vou pegar aqui a questão de correção. Tu tem que olhar para esse cenário. Quando que tu vai fazer? Qual que é o momento em que tu tem uma eficiência maior? Porque veja que a gente faz uma aplicação de corretivo em cobertura, em superfície. O que é que vai fazer esse arraste e a descida para formar perfil? São os bioporos. Então, eu posso achar momentos estratégicos em que eu construo isso. Quais culturas que me respondem num curto espaço de tempo têm maior potencial de resposta a essa intervenção? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um sistema, digamos, que eu faça milho, soja safrinha, soja segunda safra, ou um feijão, que seja, né? Ou que nem tu comentaste, um trigo morisco na safrinha. Depois tu vem trigo. Vejam que num período aí de 14, 15 meses eu tenho 3 culturas econômicas. Como é que eu faço para, sem ter tirar um recurso de financiamento que eu tenho que diluir em 3 anos para pagar, eu vou diluir em 3 anos para pagar um corretivo, seja calcário, óxido, hidróxido, qualquer fonte, né? Bom, se eu tenho num curto espaço de tempo 3 culturas, vejam que aqui é uma oportunidade de fazer o desembolso, aproveitar a oportunidade para fazer a correção e construção de perfil do solo, né, melhorar pH, saturação de base, cálcio, CTC, etc., né? Quando antecedendo uma cultura como o milho, em que antes do milho eu tenho uma planta de cobertura, então eu tenho tempo, essa planta de cobertura vai me formar bioporos, depois eu tenho a gramínea de verão, que é o milho, com aquele sistema radicular fantástico, novos bioporos, favorecendo descida. Aí, se eu olhar a dose de calcário, qualidade granulométrica de calcário, tudo vai melhorando. E 3 culturas econômicas para pagar a conta. Viu? Processos. acho que é mais ou menos. Esse é o caminho. Exato, né, Thiago? Então, mas veja um ponto, né? A gente precisa ter processo e planejamento. E para isso tem que ter conhecimento, né? E como é importante isso, Thiago, e a gente deixar e trazer isso para o público, como tu falou, o pessoal às vezes não sabe se vai plantar trigo, não sei se vou fazer uma cobertura, e pessoal, como ficou muito claro aqui, quem vence, quem produz, quem está com médias mais altas, tem esse planejamento estabelecido. E a gente vê isso na prática, né, Thiago? Como a gente tem áreas muito bem feitas agora nesse período, que estão com nabo pré-trigo, que teve toda a chuva que aconteceu, a área se mantém em boa estabilidade, né, que vai ter esse aporte de nitrogênio, né, ou que tenha trigo mourisco diversificando o sistema, novas raízes, novos exudatos, novo perfil de enraizamento. Então, esse é um momento muito importante de construção de produtividade.